pode aumentar e diminuir o volume. Não tem nada de errado no áudio do vídeo. Estranho nós ouvintes presenciar todas essas interações sem som, não é? Pois é, para mais de 9 milhões de pessoas, segundo o MEC, essa é a rotina, seja total ou parcialmente, do nascimento ou a partir de determinado período da vida. O mundo, para os surdos, tem outra perspectiva. E falando nisso, o mundo é um lugar que consiga adaptar-se às perspectivas e vivências surdas? Visitamos uma ação que atende à comunidade surda. Conheça o Cefas, uma iniciativa promovida pela Diocese de Sobral que tem atividade voltada para a comunidade surda. E para quem não conhece, aqui o Cefas é uma ONG, que é o Centro de Formação e Apoio ao Aluno Surdo. Atualmente nós temos registrado na média 85, 87 alunos. Dentre eles, nós também temos alunos cegos, que nós fazemos atendimento, e esses alunos estão divididos na semana, né? Eles vêm 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Aqui nós fazemos um apoio a ele, de forma que eles possam aprender a primeira língua deles, que é a Libras, e a segunda língua, o português. Então nós fazemos, né, damos esse apoio a eles no português e na sinalização da Libras. E aqui nós também ofertamos cursos durante a noite, no período da noite, curso do básico e o curso do intermediário avançado. Para quem tiver interesse em participar, vocês podem procurar o Cefas, se vocês tiverem interesse em conhecer, podem seguir nas redes sociais, Cefas Sobral, certo? Então, assim, nós agradecemos as meninas da pedagogia que vieram conhecer, né? Vieram ver de pertinho a realidade dos alunos, como é que funciona, as dificuldades que eles têm de poder irem para lugares que não tem intérprete, não conseguir se comunicar porque as pessoas, né, a sociedade não sabe a primeira língua, que inclusive a Libras é a nossa segunda língua oficial do Brasil, e nós ainda temos muito a crescer e a lutar por essa comunidade. Bom, então, o Cefas ele existe desde 2008, começou com a Pastoral dos Surdos, e desde 2008 para cá nós tivemos muitas conquistas. Nós começamos de forma voluntária, né, com professores voluntários, uma ONG sem fim lucrativo, e graças a Deus hoje nós temos professores com formação, com capacitação, né, e sempre que nós precisamos nós damos esse apoio aos alunos, ou quando precisa em algum evento, alguma coisa, nós sempre estamos presentes na vida dos meninos para dar essa formação, não só do lado estudantil, né, do lado de ser humano estudante, mas também do lado profissional como pessoa, dos valores, né, dos nossos alunos. Esse é o meu sinal. Meu nome é Luiz Gustavo. Pronto. Meu nome Gelton e esse é o meu sinal. Meu nome é Val e esse é o meu sinal. Mudou? Ele diz que a questão da Libras, né, é normal da comunicação, né? É uma comunicação, é uma língua igual ao português, igual a qualquer outro, né? Que ajuda e que perpassa essa ajuda mútua, né? Que a lei ajuda o surdo nesse caráter, todos os surdos, a lei ajuda nessa questão, né? De oficializar a Libras como uma língua, né? Está sempre ajudando a todos. O surdo ampliou esse pensamento dele, ele conseguiu ver o quanto é bom sempre conseguir essas leis que amparam, né, e ajudam a comunidade surda. Eu lembro, foi há muito tempo. Eu lembro, muitos anos.
eu era criança, né? Já sabia que eu era surdo, né? E eu era aluno. Tinha muitas pessoas, né, na escola. Tinha um professor que ele era ouvinte, só um professor. Ele ensinava os alunos. Tinha mais ou menos 6 surdos dentro da sala, né, criança, quando eu comecei a estudar. Aí eu fui aprendendo, fui evoluindo já, só que acabou rápido. Aí depois eu saí da escola. Também eu saí da escola mais ou menos, não lembro bem, eu acho que 15 anos, né, 15 anos. E aí eu estava sozinho, né, só tinha pessoas ouvintes nessa época na sala. Então eu falei cadê? Não tinha intérprete, né, não tinha intérprete, então a comunicação não acontecia. Pro surdo, o professor só falava, era difícil. Como que eu ia fazer alguma coisa, estudar, aprender? Eu não entendia nada, eu não conseguia pegar nada, né? Então a aprendizagem não acontecia, eu perdia muito conteúdo, né? Então eu não queria essa situação, então eu saí da escola, né? E eu voltei para casa, só ficava em casa, procurava, né, a escola, se tivesse um intérprete, não tinha. Então, depois, no ensino médio, né? No ensino médio tinha um intérprete, mas eu não estava ainda no ensino médio, né? Ainda não tinha começado a estudar, então eu não tinha acesso no intérprete, a esse estudo. Então depois, no segundo ano também, né? A disciplina era difícil, de qualquer jeito, era feito de qualquer jeito, o intérprete ensinava, via, percebia, eu conseguia perceber, mas eu não conseguia entender, né? Ele ensinava, interpretava muito bem, né? Ele interpretava bem, conseguia passar o conteúdo, mas eu não conseguia pegar, eu não conseguia entender. Então depois, né, com o tempo, aos poucos eu fui evoluindo, eu fui conseguindo entender. Então teve uma ajuda, com a ajuda do intérprete, né, e graças a Deus eu consegui. Então eu consegui terminar o ensino médio. Isso, ele terminou o ensino médio no supletivo, né? Mesmo com um estudo bem profundo. Eu comecei a ser aluna, eu entrei na escola, só tinha pessoas ouvintes, só ele era surdo, né? Complicado, eu não conseguia entender, né? As pessoas tentavam interagir, o professor, o ouvinte, mas só ele era surdo. Então como? Como se ele só falava e eu não escutava? Eu era surdo, português complicado, era difícil. Ele olhava, ele tentava, mas ele não conseguia aprender. Então ele saiu sozinho, ele se sentia frustrado sozinho, né? Então a mãe ia junto, conversava, aconselhava, chamava o pai para a escola, e falava que tinha um professor que falava, mas ele precisava ir para frequentar a escola. E ele entendeu isso, mesmo triste, mesmo sozinho, não tendo intérprete. No ensino médio, no primeiro, ele entrou na escola, né? Muito difícil, o professor também só falava, era ouvinte. Não tinha intérprete, não tinha libras. E ele era o único surdo dentro da sala, né? E todo mundo só falava, e ele continuava nessa frustração. Mas tu terminou o ensino médio? Aí mesmo assim ele terminou, né? Mesmo com todas as barreiras, ele conseguiu terminar o ensino médio. Ele achou muito difícil, muito profundo. O português era complicado para ele perdeu muito conteúdo, ele se sentia preocupado, porque ele não conseguia entender o que o professor falava. Sempre, aí ele disse que ao passar do ano, no segundo, no terceiro ano,
ele sentia essa dificuldade, mas ele conseguiu terminar. Bom, quando eu entrei na escola, né, só eu era surdo, sozinho, né? Não falava português, as pessoas só falavam e ele só olhava quieto no canto dele, esperava para ir na hora do intervalo ele conseguia brincar, né, com os amigos, brincava normal. Mas na questão de estudo ele não conseguia. Não conseguia estudar nada. Agora ele faz o supletivo, né, que a gente ajuda nas avaliações de interpretar. Ele faz o primeiro ano agora. Né? No primeiro ano ele entrou na escola, né, ele conseguiu ter o intérprete, porque no ensino médio eles têm direito. Na verdade eles têm direito ao intérprete, mas só no ensino médio, né, que ele foi ter acesso. Mas ele não conseguiu, ele tinha uma barreira em aprender, porque antes não tinha, né? Aí agora ele faz o supletivo. Bom, é importante, né, essa comunicação do surdo, porque o intérprete, ele explica, né, e o surdo tá ali no visual, tá vendo, tá sentindo, né, ele tá conseguindo, ele tá gostando dessa comunicação. Na escola, na faculdade, né, que o surdo vai, ele precisa do intérprete, ajude ele nessa comunicação, né, no visual, na disciplina, ele estuda, ele aprende, mas o intérprete precisa repassar, né, e entender essa questão. O professor, ele está aqui falando, né, mas o intérprete, ele está repassando o que o professor está falando. É essa união, é esse trabalho que o intérprete e o professor faz para ensinar o aluno. E é nisso, é complicado, ele precisa do esforço do surdo na vida dele, ele sempre vai ter esse esforço. E tudo isso é através da Libras. Na faculdade, na UVA, um exemplo, não tem intérprete, né? Então, é muito mais difícil. Perdeu várias vezes de entrar na faculdade porque não tem intérprete, né? Muitas vezes. Ele tentou entrar muitas vezes na UVA, mas não tem intérprete. Então como? Né? Como eu vou conseguir fazer? Eu tentava ler a faculdade, as provas, mas não conseguia. A questão da correção também é bem difícil. Na escola ou na faculdade? Eu, dentro da escola, na disciplina, começava, né? Aí passava os anos também. No Enem também, essa questão, né? Que eu tive que pagar o Enem. Então, em vários aspectos, né? Começava, mas depois na faculdade e o problema sempre era o mesmo. Primeiro na escola, né? Tentava aprender, me esforçava, porque eu precisava me esforçar. Eu tinha essa responsabilidade, né? Tenho o direito. Chamava o surdo, né? Para entrar na escola. Para estudar, eu sei lá, porque eles estudassem, que eles aprendessem para no futuro, né, lá na frente, eles conseguiam entrar na faculdade. Você já fez várias vezes. Bom, lá na faculdade, na prova, né, eu tentava ler, né, mas a correção, né, eu perdia na questão da correção, era muito difícil quando eu olhava para a prova. E o intérprete, cadê? Se o professor só falava, a pessoa só falava e eu olhava para a prova e eu não entendia nada. E eu lá sozinho, só eu. Como que eu ia conseguir? Um exemplo, né, da de vocês da UVA tem intérprete. A UVA
Vocês já viram algum? Não tem. Né? No IFCE tem intérprete. Tem uma professora surda lá, né? Que é a Michele. A Michele. A Michele. Né? Tem uma aluna surda, né? Que estuda aqui no Cefas, que ela perdeu a audição com 15 anos, né? Com a Benedita. Que ela estuda lá. Então, no INTA, né? A gente já fala de uma questão particular no INTA. Tem um intérprete, né? Que a gente tem aluno lá no INTA que ele tem acesso ao intérprete. Então a UVA ainda ela precisa, né? Buscar esse aparato, porque é uma lei. Eles não estão pedindo nada que a lei não mostre, que a lei não garanta para eles. Então por que não tem nenhum surdo na UVA? Se tem disciplina de Libras, mas não tem surdo, por quê? Porque o surdo não está conseguindo, ele está vendo essa barreira, ele não está conseguindo entrar na UVA. Porque não tem essa inclusão, não tem essa acessibilidade, né, do intérprete lá na UVA. Né? Um exemplo é o Gelton, ele tentou várias vezes, além de não ter o intérprete lá no dia da prova para ajudar ele, a correção da redação precisa ser diferenciada. O português do surdo é diferente. Eu não posso obrigar uma pessoa que vem de outro país a falar igual um português, igual a gente fala. Eu não posso. Então, por que eu vou obrigar um surdo a escrever o português igual um ouvinte? Não tem como. Então precisa dessa avaliação nas redações diferenciadas, precisa dessa adaptação. Diante da realização do trabalho para buscar e conhecer com mais afinco a realidade da comunidade surda, os seus processos, suas vivências, a universidade pode contribuir com mais acessibilidade e inclusão. Diante dos relatos que eles deram, falando da dificuldade de adentrar na universidade, simplesmente por não olharem para as suas especificidades, porque não é adaptada para eles. Não tem intérprete, são os seus principais questionamentos. Mesmo que eles tendo seus direitos, leis que os amparam, a maioria ainda sofre com essa problemática presente na sociedade. Como ter disciplina de Libras no curso de pedagogia na UVA e não ter nenhum surdo? Porque eles não conseguem entrar? Nesse sentido, a universidade poderia contribuir mais para o acesso dessas pessoas a um curso superior, trazendo acessibilidade a essa comunidade que deseja fazer parte dessa sociedade, deseja ser mais inclusa nos ambientes desejados. Além disso, devemos priorizar também a formação dos professores em Libras para melhor eficácia dessa inclusão. Sempre há algo novo para se aprender. Cada pessoa à nossa volta pode contribuir com o nosso aprendizado, com o nosso crescimento. A universidade ganha quando entende que o conhecimento não está cerrado dentro de seus muros. Ouvir mesmo que no silêncio, mas ouvir. Humildemente assumir a postura de entendimento de que cada vida ensina. Só contribui com uma universidade mais rica do aprendizado que se entende para além da linguagem escrita ou falada, que ensina que nem todo mundo é igual. É preciso de entendimento para entender a necessidade de cada pessoa. A universidade precisa se abrir para a conscientização, mas a conscientização de prática, de ação, de dar acesso a essas pessoas a qual trabalhamos no projeto. Ensina que ainda precisa fazer algo mais, muito mais por essa comunidade, que tem um anseio de ser participante de cursos superiores e abrir a oportunidade não só para as bocas que falam, mas também para as mãos que se expressam.